A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar há 11 anos, levando a mensagem consoladora de Jesus pelas ondas do rádio, também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também digitar O Espiritismo está no ar e lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Vamos mais uma vez a um programa especial, O Espiritismo está no ar. E com muito carinho quero dedicar nosso programa de hoje para nossa irmã Isa Rita, desejando para ela a continuidade da sua recuperação, que a espiritualidade esteja assistindo e amparando ela nesse momento, e que Jesus a abençoe e abençoe a todos nós. Vamos ao estudo de hoje. Falaste bem, meu querido irmão, nossa querida irmã Isa Rita, faz muita falta aqui no nosso programa. Ela está em recuperação por ter quebrado o fêmur e nós precisamos fazer uma visita a ela. Ô Isa, receba aí nossos cumprimentos, nosso abraço fraternal, que Deus te abençoe, que brevemente esteja conosco aqui no programa, já que o pessoal sente muito a sua falta e nós também. Deus o abençoe. Bom, vamos estudar sobre nascer de novo. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer os outros felizes. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando nascer de novo. A debilidade moral e lançada ao pessimismo faz considerar que tudo está acabado. Exatamente, quando a pessoa está pessimista, né, está derrotada moralmente, ela se sente assim, esgotada, acabada, destruída. Reflete chegando à conclusão falsa de que nada podes agora realizar. Na amargura que aflora em tua alma turbilhonada, concluísse que a reencarnação está perdida. Anelarias por outra oportunidade, supondo haver fracassado desastradamente. O malogro parece-te irreversível e não dispõe de outro recurso, senão o desaire ou então o desacisamento. A pessoa está realmente completamente perdida, né? Acha que não vale mais nada, ou que está já com a idade adiantada, não pode fazer mais nada para recuperar. Olha, sempre podemos fazer algo. Faça anotações, reconsidera a posição mental, examina melhor a problemática do insucesso e perceberás que a experiência normalmente é decorrência natural dos equívocos e que nos permitimos transformando em lições de que nos dão
E não podemos esquecer. É lógico que todas as experiências negativas, elas servem para quê? Para o nosso aperfeiçoamento, porque vamos adquirindo experiências. Olha em redor, a tempestade destraçou tudo e o fantasma da desilusão domina. Logo mais, porém, muda o clima, altera-se a paisagem e a vida ressurge. Olha, sempre depois de uma grande tempestade vem um sol brilhante novamente, né? Um novo amanhecer. Tudo na vida tem solução. Não tem solução só para a morte, quanto muitos dizem. Não, a morte também não existe. Então tudo tem solução. Mais além, a terra está adusta pela inclemência do sol e o antigo campo, o abençoado pomar, o rico jardim, se transformaram em deserto crestado, solo infeliz. Modifique-se, no entanto, a condição climática, chuva generosa faz que tudo reverdeça e primavera ditosa restitui a beleza e a vida em toda parte. Olha, se Deus ensinou-nos que isso acontece, por que devemos também ter esperança e fazer modificações? O terreno está cansado, precisa de uma adubação, né? De uma terraplanagem melhor, de cuidados, de irrigações. Assim também é a nossa vida. Olha, se está tudo parado, monótono, difícil, busque alguma coisa que te desperte. A lagarta adormece na terra imunda para ressurgir na alegre borboleta que plana. A semente sucumbe no solo a fim de dar lugar ao arvoredo que triunfa acima do chão. O ramo do enxerto modifica a estrutura primitiva da planta ou multiplica em plantas novas. Assim, não obstante teus sofrimentos e sucessos, podes renascer para a alegria. Tens o dever de renascer de novo. Porquanto, luzindo a oportunidade, não te podes entregar a decepções injustificáveis, nem às conclusões infelizes. Cada dia é bênção nova, cada minuto faculdade espontânea de crescimento. Ninguém há que esteja vencido, senão quando abandona a luta. Então, meus queridos irmãos, pensemos muito sobre tudo isso, porque há sempre oportunidades de melhoria. Até mesmo aquelas pessoas que não têm mais condições físicas de fazer trabalhos pesados, pode fazer trabalhos mentais. Até mesmo leituras de bons livros que vão incentivá-lo a pensar de maneira diferente. Quantos bons livros, até romances, né? Obras que despertam para uma nova realidade. Estude a Bíblia, estude tanta coisa. Pode mudar essa maneira sua de pensar. Cada dia bênção nova, cada minuto faculdade espontânea de crescimento. Ninguém há que esteja vencido, senão quando abandona a luta. Esse sim está vencido, porque ele se entregou. Indispensável travar a batalha final, que sempre ocorre no campo imenso do próprio eu, onde se refugiam inimigos soezes, que se disfarçam como as alcunhas de desânimo, egoísmo, orgulho, presunção, remorso, soberbia, quando não assumem expressões mais sórdidas e cruéis. Então, isso aí é um grande problema. Quer conhecer seu inimigo? Olhe no espelho. Disse Jesus, é necessário nascer de novo. Não adies hoje o teu renascimento moral, pensando já na próxima conjuntura carnal. Não pense na próxima encarnação, meu amigo. Resolva esses problemas agora. Muitas pessoas dizem, eu vou deixar isso para a próxima encarnação, porque essa não dá. Dá sim. A reencarnação vindoura será, sem dúvida, a continuação da reencarnação em que te encontras. Ou seja, se você não venceu nada nessa aqui, ou pelo menos naquele que te aflige, vai começar tudo de novo lá. Então, tente fazer de uma vez. É o dever de casa. Comece agora. Esse amanhã, que anelas e em vida todos os esforços para triunfar. Se Maria de Magdala pensasse com desânimo e tivesse sido vencida pelo medo, não seria o exemplo da cristã decidida que nos constitui modelo correto. Então, imagine, olha que belo exemplo, uma cortesã linda, né? Uma das mulheres mais lindas do mundo, cobertas de ouro, de joia, mas vivia numa depressão, numa tristeza profunda, convidada pelo mestre, bastou um olhar, que ela deixa tudo aquilo da vida material e vai trabalhar exatamente com os leprosos, se torna leprosa e morre desfigurada, desencarna, mas cumpriu a sua missão, com êxito, com exemplo, como uma grande heroína.
O Evangelho, assim, é precioso legado de homens e mulheres que se tornaram heróis da fé e da renúncia após experimentarem todas as vicissitudes. Dizem, então, recomeço a viver, eu estou nascendo de novo. Então, esse renascer de novo serve para muitos pontos, principalmente a transformação íntima e moral de uma criatura. Indispensável muito cuidado, exame contínuo dos problemas íntimos e acendrado zelo pelas letras espíritas a fim de discernir com acerto e atuar com segurança. Nem tudo o que ocorre na esfera mental significa fenômeno mediúnico. Temos que tomar muito cuidado com os animismos nas reuniões medianímicas. Se não deves recear em excesso o animismo, não convém descurar cuidados. Sucessos e impressões na órbita da vida não representam compulsoriamente interferência de ordem espiritual. Problemas intrincados da personalidade surgem como expressões mediúnicas a cada instante e se exteriorizam, produzindo lamentáveis desequilíbrios. Então pensemos nisso, meus irmãos. Distonias psíquicas exalam miasmas morbíficos que produzem imagens perturbadoras no campo mental a que se externam em descontrole. Estuda e estuda-te, evita a frivolidade e arma-te de siso no mistério relevante da mediunidade. Cada ser vincula-se a um programa redentor, graças às causas axiemana pelo impositivo da reencarnação. Interferências espirituais sucedem sim, mas não a miúde, como pretendem a leviandade e a insensatez que se comprazem em transferir responsabilidades. Ante os valores mediúnicos legítimos, convém não desconsiderares os expressivos recursos da mente encarnada. Percepções, emoções, sensações ficam-se inconscientemente e armazenam-se nos depósitos da memória, aguardando oportunidade. O cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas desequilibram, promovendo falsas informações. Os desbordos da imaginação geram impressões, produzem ideias que fazem supor procederem de intercâmbio mediúnico. Além desses, a inspiração de entidades levianas coopera com eficiência para os exageros, as distonias. Imperioso acautelar-te. Prudência em fenômenos mediúnicos é medida salutar. Revisa opiniões, conotações, exames e resguarda-te na discrição. Mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos e só procedem do alto quando em clima de alta responsabilidade. Nesse sentido, não descuides das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indefiníveis e desconexas que ressumam engendrando comunicações inexatas. Acalma a mente e harmoniza o mundo interior. Jesus, o excelente médium de Deus, lecionou com incomparável sabedoria a metodologia a seguir. Oração e trabalho, meditação e serviço é incessante labor de entendimento fraterno junto aos infelizes. Nenhuma informação deprimente, espezinhadora, ultrajante dele se exteriorizou, mas sempre manteve sem cessar inalterável caridade para todos, com exemplos otimistas, traduzindo a sua condição de construtor e guia da terra. Em qualquer circunstância aflitiva, quando as coisas se apresentem negativas ou infelizes, não deixes de fazer o que te cabe fazer, considerando que a parte de Deus, Ele a fará. Com frequência, quando o homem se vê a braços com os desafios da vida, que surgem na figuração de problemas de complexa envergadura, logo lhe acodem a ideia de pensamentos pessimistas, em convite inditoso à desistência da luta, ou à rebeldia, ou à queda irreversível no abismo.
Neste estado, recusa-se utilizar os preciosos dons da oração, que faculta a paz, da meditação que leva à confiança plena, da submissão aos desígnios divinos, que proporciona a humildade, da inalterável certeza de que Deus interfere da forma que é melhor, com o que propicia intercâmbio inspirativo para as atitudes corretas. Conduzido na voragem dos desajustes de vária ordem, quem não tem clima mental para raciocinar num acerto de que decorrem mais graves distúrbios que os causadores da inquietação. Desta forma, concitado ao labor edificante, faze a tua parte, defrontando enfermidades a minar o organismo, realiza a tua parte, e compreendido nos mais expressivos ideais de enobrecimento, prossegue com a tua parte. Açoimado pela inferioridade, ajusta a tua parte. Colhido pela lodaçal das calúnias e vis humilhações, avança com a tua parte. Empurrado à tentação, coloca em pauta a tua parte. Surpreendido por qualquer acidente inesperado e trágico, executa a tua parte, porquanto a de Deus chegará com segurança no momento oportuno a teu benefício. São de Deus a interferência providencial de um amigo ignorado, o auxílio gentil de desconhecido benfeitor, a opinião favorável de alguma pessoa influente, a presença operosa de devotado anônimo, o socorro imprevisto, mas oportuno, a coragem que assoma ao espírito ante o infortúnio, a presença caridosa de estranhos passantes e tudo quanto de pior sempre poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Se todavia advierte em momentos que tais a paralisia ou a desencarnação, que no teu conceito são legítimos infortúnios, mesmo em tal ocorrência, a parte de Deus, a mais atuante, colaborou de modo a que estranhos e mais aflitivos sofrimentos não te alcançassem, porquanto ignoras no estatuto divino os códigos sublimes que funcionam com precisão face às necessidades das leis kármicas, mas que o Pai, por amor, proporciona ao espírito calceta submeter-se, concedendo-lhe meios felizes, não obstante doridos, a fim de equilibrar-se e avançar na escalada da evolução. Confia, portanto, em regime de total segurança na parte de Deus e, ativo, faze a tua parte, humilde e submisso, até o fim dos teus dias no corpo somático. A luz da crença pura que te clarifica por dentro é ainda a presença de nosso Pai, sustentando-te na noite da redenção, pois que infelicidade e desgraça reais são as que impedem a ação da parte de Deus nos momentos graves e podem ser identificadas como rebeldia sistemática e falta de fé, em cuja treva o espírito desnorteia e enlouquece por longo tempo. Necessário em qualquer mistério, impostergável para o aprimoramento humano, valioso para a maior integração do indivíduo nos objetivos a que se vincula, indispensável para a iluminação interior. Em todo ministério de enobrecimento, o estudo tem regime de urgência como diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. Ninguém pode vincular-se em definitivo ao ministério redentor sem conhecer as razões preponderantes da existência espiritual. Evidente que, antes de qualquer realização, programas e projetos devem constituir bases experimentais. O estudo, desse modo, fornece as coordenadas para maior penetração na tarefa buscada, seja a de ajudar, seja a de ajudar-te. No que diz respeito à doutrina espírita, cabe-nos a todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento, a fim de melhor entendermos os quesitos preciosos da existência, simultaneamente as leis preponderantes da casualidade, de modo a podermos dirimir equívocos e dúvidas, colocando balizas demarcatórias no campo das conquistas pessoais intransferíveis. 1/4 de hora diariamente dedicado ao estudo, pequena página para reflexão diuturnamente, um conceito espírita como glossário para cada dia, uma nótula
retirada do contexto luminoso da codificação para estruturar segurança em cada 24 horas, uma noite por semana para o estudo espírita, no dia reservado ao culto evangélico do lar como currículo educativo, uma pauta para a prece e singelo texto para vigilância espiritual sempre que possível, sim, todos podem realizar curso inadiável para a promoção espiritual na escola terrestre. O estudo do Espiritismo, portanto, hoje, como sempre, é de imensurável significação. Definiu-lhe a validade, o Espírito de verdade, no lapidar conceito exarado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estudar sempre e incessantemente, a fim de amar com enobrecimento e liberdade. As dissensões se multiplicam em redor dos teus passos e quedas-te sem saber que rumo tomar. Companheiros que te constituíam exemplos de equidade, de um para outro momento desvelaram-se e, como se estivessem dominados por forças infelizes, agridem, deblateram, esgrimem o verbo acusador, e se não fossem as circunstâncias que não os favorecem, iriam às vias de fato. Amigos que se dividem, produzindo animosidade, procuram conquistar adeptos para suas posições, e ao ouvi-los individualmente, sentes inquietações, face à força da argumentação que usam e das ardilosas intrigas que destilam. Confrades antes gentis, agora se anatematizam, porque se acreditam traídos, afastando-se uns dos outros e disseminando bem urdidas acusações. Tudo se apresenta convulsionado. Nos arraiais em que laboras, o clima é de perturbação. Uns desejam tua definição, a fim de usar-te como arma de divisão. Outros impõem-te declaração de modo a te acumpliciares com eles, cada qual mais fascinado pelas próprias paixões pessoais do que pela causa em favor do qual asseveram trabalhar. Define-te, porém, pelo Cristo e filia-te ao trabalho desenvolvido pelo codificador do Espiritismo, o pré-claro Allan Kardec. Mais do que definição, testemunha fidelidade a um e a outro, mediante a operosidade que apliques no bem constante. Situa-te, deste modo, em posição de neutralidade dinâmica. Enquanto outros discutem e se acusam, age na caridade, na divulgação da doutrina espírita, na fraternidade para com todos. Não te permitas colocar mais lenha na fogueira das divisões. Os ociosos ardem quando estimulados pelas discussões vazias. Os que trabalham, todavia, não dispõem de tempo para a intemperança. Disputa, sim, a hora de ajudar, enquanto outros buscam a fim de se projetar. A neutralidade dinâmica faz muita falta na atualidade, em muitos setores da vida, porque é fácil discordar, agredir, separar, difícil é conviver em paz, trabalhando pela ordem e perseverar, sem os lamentáveis desperdícios de tempo, oportunidade e realização. Disse Jesus: toda a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Enquanto os contendores e acusadores gratuitos se comprazem nas atitudes negativas e nos comentários dissolventes, convoca os espíritos resolutos à luta do Cristo e, não obstante possuírem opiniões diferentes neste ou naquele conceito, a trabalharem unidos, ensinando que trabalho, solidariedade, tolerância não são apenas uma lapidar trilogia kardeciana, mas lição viva em que todos nos encontramos empenhados realmente por viver. Violentado pela desfaçatez do caluniador que levanta acusações infelizes contra o teu esforço de enobrecimento, pensas: Deus me vingará. Aturdido em face da injustiça dos julgamentos apressados que ralam os teus mais elevados sentimentos, murmuras: terei minha vez oportunamente e saberei desforrar-me. Apontado pelo sarcasmo de adversários gratuitos, não obstante a cordialidade que esparges pelo caminho, reages: ver-lhes-ei o fim, saberei esperar.
distraído dos mais sublimes propósitos de fidelidade e amor, não suportas e exclamas: alguém cobrará por mim. Ignorado propositadamente pela pessoa a quem te dedicas e que te retribui a afeição com o desprezo, exclamas: confio no amanhã que me fará justiça. Açoimado pela suspeita de impiedade, azorragado pela maledicência e pelo remoque, proferes: são os miseráveis, só a morte para tais. Em muitas situações, embora os conceitos de amor que lucilam no teu coração, não suportas as contrições e derrapas nas margens lodosas da vingança que assoma em caráter de falso conforto. Tisa-se então a lucidez, perturba-se a esperança e adentra-se no domicílio da tua mente o tóxico letal do ódio. Violentamente, às vezes, apossa-te da tua paisagem psíquica, sorrateiramente outras, imiscui-se e insufla revolta, terminando por desarranjar a máquina harmoniosa do teu corpo e o programa da tua vida, infelicitando-te posteriormente. Não te turbe, todavia, a tua mente, nem te perturbe os teus sentimentos ante as agressões dos frívolos, dos perversos e dos desalmados. Não sabem o que fazem, são doentes em estágio de avançada enfermidade, estertorando lamentavelmente. Não te contagies com eles, mantém-te a paz contigo mesmo e não te detenhas. Guardando as mágoas, e na terra são muitas as dificuldades que surgem produzindo mal-estares, padecerás sob imundícies e conduzirás fluidos deletérios. Se perdoares, olvidando a ofensa e ajudando o malfeitor, terá logrado a comunhão com o Mestre inexcedível, que, embora incompreendido, traído, abandonado, martirizado e pregado às duas traves, que eram símbolos de infâmia e injustiça, perdoou os que o esqueceram e prossegue até hoje amando-os, qual faz conosco próprios, que a cada instante estamos de mil formas, vigorosos ou sutis, traindo, deturpando, menosprezando, usando indevidamente as sublimes concessões que fruímos para a redenção espiritual, ainda sem o sucesso que já deveríamos ter alcançado. Perdoa, portanto, a fim de seres perdoado. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ventos que conduzem. Sentada na areia em silêncio, ela observava o mar. Nada além de olhar. O vento soprava constante, varrendo a praia com delicadeza e força ao mesmo tempo. Grãos de areia se moviam sem resistência, formando pequenos desenhos que logo se desfaziam. Folhas secas, esquecidas, eram levadas para longe sem escolher o destino. Por alguns instantes, ela acompanhou aquele movimento simples. Nada parecia desordenado, embora tudo estivesse em mudança. O vento não perguntava para onde ir, apenas seguia, conduzindo o que encontrava pelo caminho. Pensou na própria vida. Quantas vezes fora retirada do lugar sem aviso? Planos interrompidos, mudanças inesperadas, perdas, recomeços forçados. Situações que a deslocaram de onde se sentia segura e a lançaram em direções jamais cogitadas. Tudo lhe parecia confuso, injusto, difícil de compreender. Talvez porque ainda não fosse o tempo de entender, mas apenas de atravessar. Talvez aquela norma que ouvira em algum momento, de não se inquietar pelo dia de amanhã, porque para cada dia basta o seu mal, fosse algo verdadeiro. Talvez não nos caiba decifrar o sentido de algumas fases da vida, mas confiar que ele existe. E aceitar que o amanhã se constrói passo a passo, não de uma só vez. O vento da vida não pede permissão. Ele chega quando menos esperamos. Desorganiza o que parecia estável, desfaz certezas, muda rotas. Quase sempre resistimos, tentando nos fixar onde já não é possível permanecer. Ali, diante do mar, algo ficou claro. O vento não destrói por capricho. Ele move para renovar.
afasta o que precisa seguir adiante. Abre espaço para novos caminhos. Aquilo que se deixa conduzir não se perde, apenas encontra outro lugar. Na vida acontece assim. Nem sempre somos levados para onde desejamos, mas somos conduzidos exatamente para onde precisamos estar. O que parece perda se revela propósito. O que nos soa como desvio se mostra aprendizado. Confiar é aceitar que nem todos os ventos são contrários. Alguns são necessários. Eles nos arrancam do comodismo, quebram a ilusão de controle e nos ensinam a seguir com mais fé do que certeza. Assim como a areia da praia, não fomos feitos para permanecer imóveis. Somos convidados ao movimento, ao crescimento, à transformação. Quando resistimos demais, sofremos. Quando confiamos, aprendemos. Afinal, a vida não nos pede respostas prontas, mas confiança. Confiança em Deus. Confiança de que cada vento tem um motivo, mesmo quando não o compreendemos. De que não somos levados ao acaso, ainda que o caminho pareça incerto. E de que nada se perde no vasto campo da jornada terrena. Dessa maneira, quando os ventos da vida soprarem mais fortes, tenhamos em mente que não estamos sendo afastados do que importa, mas conduzidos ao que é essencial. Há um cuidado maior sustentando cada passo, uma sabedoria silenciosa orientando o movimento. E mesmo sem vislumbrar o destino, sigamos seguros de que a travessia também faz parte do chegar. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos deste e sempre nos dá de falar do Seu Evangelho, e consola-nos, incentiva-nos a nossa caminhada, mesmo com os problemas que enfrentamos no cotidiano. Sabemos que somos criaturas imperfeitas, mas destinadas a uma perfeição ainda que relativa. Portanto, Senhor, reiteramos sempre e pedimos cada vez mais as Suas bênçãos em forma de luz, amparando-nos, não só nós do programa, mas todos os nossos queridos irmãos ouvintes, bem como seus familiares e amigos. Em Seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, agradecemos então por essa oportunidade de trabalho na noite e que Sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, obrigado aos irmãos pela companhia, estaremos juntos novamente. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.